ao vivo nos assistindo, vida longa e próspera pra todo mundo. Cara, muito obrigado a todo mundo que segue o Nenemcast, que já troca ideia com a gente, que manda sugestão de entrevistado, que manda sugestão de assuntos pra gente chamar aqui entrevistados, e também muito obrigado a todo mundo que faz críticas construtivas aqui do programa do Nenemcast. Muito obrigado de coração. O Nenemcast são todos vocês que participam, que nos elogiam, que nos criticam, que constroem junto com a gente aqui. E o Lagatão tá tudo bem aí? Beleza, maravilha. Nosso estagiário tá de férias, né? Nós temos um estagiário, Cris, aqui, e ele sumiu. Ele sumiu? Sumiu, o estagiário sumiu. Meu Deus do céu. Mas eu tô aqui com uma pessoa mais que especial que nós estamos aqui hoje, que é a Cris. Cris, primeiro, obrigado por você ter vindo aqui. Imagina. Nas suas férias, você bater aqui. Que isso, é um prazer. Aquilo que eu falei pra você, é uma honra poder estar aqui junto com você. E o mais chato sou eu de te chamar, né? Imagina, tá ótimo. E aí é o seguinte, cara. Gente, a Cris, ela trabalha na área de educação e o nosso bate-papo hoje aqui é um pouquinho para a Cris falar das experiências dela na área de educação, a carreira dela nessa área e também a gente fazer umas diferenciações, discutir sobre a diferença e a relação da escola pública com a escola privada, em vários aspectos, em aspectos de infraestrutura, aspectos sociais, aspectos econômicos. Vamos fazer vamos esmiuçar isso daí, né, Cris? Ok, vamos lá. Mas, ô Cris, assim, tipo, eu te conheço, você é minha diretora e minha coordenadora, né, do Colégio Ângulo. Aliás, galera, matrículas abertas pro cursinho do Ângulo. Depois você faz um corte disso, Lagarto, que daí a gente joga na mídia. Nós estamos com matrículas abertas pro cursinho do Ângulo, então, assim, você aproveita, entra lá no Ângulo PA, Ângulo Pouso Alegre, dá uma olhada. Tem o Instagram também, @ângulopa, dá um bisuzinho lá, tal, que nós temos desde... Você pode escolher, cara, desde criança, todas as idades possíveis, e logo, logo vai ter até terceira idade. Tô brincando, né, Cris? Mas por que não? Por que não, né? Quem sabe eu estarei lá coordenando a terceira idade. Terceira idade, exatamente. Mas olha que interessante, Cris. Em São Paulo já está começando a ter escolas para terceira idade. Eu acho muito bacana. Acho que é necessário até. Né? É uma idade meio complicada, bonita, porém de muitas divergências, de muitas dificuldades. E por que não? Exatamente. Né? Eu acho que assim, o brasileiro, ele... nas últimas décadas, ele começou a ficar mais longevo, viver mais. Né? E não é somente viver mais, é viver mais com qualidade de vida. É o mais importante. Né? E aí, Cris, a gente tem um grande problema no Brasil, assim. Qual a função do idoso? Porque muitos deles, às vezes, quando chega na terceira idade, né, perdem a função social. Exato. E às vezes eu vejo assim, por exemplo, eu vi a minha avó, né? Ela aposentou e tudo, mas ela sempre trabalhou. E continua trabalhando, porque para ela parar a vida dela é perder o sentido da vida, inclusive. Né? E vida é movimento, é ação. Exatamente. Tem que ter isso mesmo, né? Vida tem que ter vida, senão não adianta, dá. Não, né? Eu acho assim, por exemplo, esses dias para trás eu estava conversando com um amigo que acabou de aposentar. E ficou 6 meses deliciando a sua aposentadoria. Cris, passou 6 meses, ele estava desesperado já. Você sabe que nós vivemos isso em casa, dentro da minha casa. O Luiz, quando se aposentou, porque ele aposentou da CEMIG, né? E, nossa, não vi a hora, vou ficar aqui, vou assistir isso, vou fazer aquilo, vou caminhar, enfim, uma série de atividades. Ele aguentou muito até, 2 anos ele ficou. Eu achei que ele fosse adoecer, que ele fosse ficar, assim, doente mesmo. Tamanha era a tristeza, sabe? Aquela coisa, assim, introspectiva. Demos um jeito, começou a trabalhar novamente, criou vida nova. Exatamente. Então não adianta, tem que ter ação mesmo. A gente tem que arranjar um problema, né, pra vida. Faz parte da vida também, né? É isso. Ô, Cris, agora, eu sei que, assim, você estudou no São José quando você era novinha, né? Estudei. Faz tempo que eu fui novinha, meu Deus. Mas eu ainda me considero, viu? Você considera, exatamente. É estado de espírito, né? Exatamente, é isso mesmo. Ô, Cris, você estudou nos anos 80 no São José? Sim, era muito gostoso. Eu amava aquela escola, amo ainda. Fala de Colégio São José, o coração bate forte. Entendi, é uma nostalgia, né? E muito gostoso, porque além de estudar lá a minha vida toda, desde a 5ª série, vamos dizer assim, eu trabalhei lá também, depois que eu me formei no magistério. Fiz magistério lá. Isso eu não sabia. Fiz magistério lá,
me formei lá e trabalhei lá também. Entendi. Então, é uma coisa completa, é uma coisa muito gostosa, uma época muito boa. Até hoje a gente tem contato com todos, com professor, com colega. Então, foi uma história muito bacana, que vai ficar para sempre. E assim, não dá para esquecer também a figura do irmão Rino, né? Que é aquela figura que... eu não sei, assim, eu tenho a impressão que ele era uma figura dentro do São José, que ao mesmo tempo que ele tinha horas que ele era o pai, né, que era o conselheiro, mas ao mesmo tempo é aquele hora que também de chamar a atenção, de dar a bronca, né? Eu digo sempre que eu sempre fui e sou apaixonada por ele, mesmo ele não estando mais entre nós, Exato. Fisicamente, vamos dizer verdade. assim, né? Porque era muito bacana o nosso relacionamento. Eu gostava muito dele e eu sentia que ele gostava muito de mim. Então, tudo que todos queriam era através de mim. Sabe? Você ponte. É porque, não sei, de repente eu jogava muito, né? Vôlei, basquete, handball. Eu era daquelas que entrava no colégio às 7 da manhã, saía às 6 da tarde, aquelas coisas. E eu ia embora, porque ele me mandava embora, senão eu acho que eu dormia lá na escola. Então a gente criou um vínculo muito forte. Depois passaram-se anos, eu me lembro que eu voto lá. Eu cheguei, ele estava no final do corredor. Quando ele me viu vindo, ele chorou. Nossa, porque fazia tempo que ele não encontrava comigo. Gente, isso tem um significado muito grande. Muito, que belezinha, né? Cara. Então, aquele colégio, ele, assim, para mim, é uma coisa muito boa. Muito boa. Que legal. E aí, o magistério, eu acho que, assim, por exemplo, só pra galera mais jovem que às vezes acompanha, falar, cara, o que é magistério, né? É porque não é o curso de pedagogia, né? Não. Como é que funcionava isso, Cris? Naquela época, nós tínhamos o ensino médio, que a gente falava que era o colegial. Ah, sim, ok. E tínhamos o magistério. Então, você fazia opção. O primeiro ano era comum. Entendi. Todo mundo fazia o mesmo ano, as mesmas matérias, enfim. Aí, a partir do segundo ano, você poderia fazer opção. E eu fiz opção pelo magistério. Não fiquei no colegial, no científico. Fui para o magistério. E aí foi onde começou essa coisa toda com a educação. Você sempre quis essa área de educação, Cris? Sempre. Eu sempre tive esse exemplo em casa. Essa vivência da área da educação com a minha mãe. Sim, né? Exato. A vida inteira, desde pequena, vendo aquilo tudo e aquela coisa muito forte. Porque ela sempre foi muito intensa, sempre gostou muito, né? Então era muito forte isso. E eu... vivendo isso tudo junto, de repente aquilo foi por osmose. Foi, exato. Foi junto, e aí, tá no sangue. E aí foi crescendo essa vontade, né? De repente essa vocação, né? E aí foi onde eu fiz a opção e não me arrependo. Tá firme e forte, não né? Não me arrependo. Cris, e aí assim, por exemplo, você fazia magistério e na época depois precisava fazer pedagogia? Sim. A gente saía do curso de magistério, né? Tinha formatura, assim como tem hoje no ensino médio. Entendi. E aí depois nós fazíamos o vestibular e aí você optava pedagogia, história, letras ou outros cursos, né? E eu optei por pedagogia. Entendi. Né? E aí depois da pedagogia, como eu já estava fazendo e gostava e queria todas as áreas, queria abraçar tudo, quando eu acabei pedagogia, eu já fiz imediatamente em seguida orientação, supervisão, inspeção e administração. E educação. Entendi. Então aí eu já fiz tudo. Aproveitou o embalo. E aí depois... Tava nova, né? Vamos mandar nossa, ver, né? aquele gás, aquele ânimo, né? E tem que ser. A gente tem que aproveitar essas situações, né? Porque eu não sei depois como seria, se eu teria feito tudo. Exato. Né? Aqui a vida coloca... Às vezes casa, vem filho, vem tal... E aí começa a complicar um pouco mais, Exatamente. Né? Fica mais difícil um pouquinho, né? Por terem outras questões envolvidas. E até o trabalho mesmo, né, Cris? O trabalho te ocupa um tempo... Muito. De 24 horas trabalhando. Né? Ô, Cris, aí, assim, deixa eu só entender uma outra coisa. Porque, assim, começo de carreira, às vezes, de quem vai para a área da educação, às vezes a gente não escolhe muito, às vezes a gente tem uma vontade de estar em tal lugar, né? Mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Deve ter acontecido contigo também. Meu Deus, sim. Como é que foi isso, cara? Como é que foi tua carreira aí nessa... Eu me formei aos 17 anos. Eu terminei o magistério com 17 anos. E eu queria trabalhar de qualquer jeito. A qualquer custo eu queria trabalhar. Eu queria dar aula, eu queria ir para a escola. E aí surgiu uma oportunidade na rede pública, que ela era uma escola, uma salinha, era um quartinho, assim, que tinha algumas carteiras, um quadro, um outro cômodo que era uma cozinhazinha, no meio do nada.
lá no bairro Santa Edviges, que na época se chamava Ribeirão das Mortes. Eu não sei se você já ouviu falar isso. Ribeirão, é. E eu fui para lá. Eu me lembro, eu ia de ônibus e voltava de ônibus, porque era longe, era difícil naquela época, né? Tinha crianças e eu aceitei. Surgiu a oportunidade, eu queria muito, vamos lá, vamos enfrentar, né? Tinha crianças de 4, 5 e 6 anos dentro dessa sala de aula. E eu acabando de sair do magistério. O que eu sabia de prática? Entendi. Porque a gente fazia estágio, mas era um estágio muito... simplesinho, né? Era pouco, né? Eu chorava todos os dias. Eu ia e voltava chorando, mas eu não desisti. Deu um mês, eu consegui uma vaga, na época era estadual, no Monsenhor Mendonça, que ainda existe. Sim, né? Famoso. E quando eu fui para lá, e deslanchou. Minha carreira deslanchou. Eu comecei ali, daí um tempo eu fiz já o concurso que tinha para o estado, já passei, fui efetivada, quer dizer, o lugar era meu, ninguém ia tomar mais aquilo de mim. Fantástico, muito bom isso, né? Aquela sensação, porque eu queria aquilo, né? Essa primeira oportunidade eu quis, mas eu não sabia o que eu ia enfrentar. Mas enfrentei. E eu lembro da minha mãe falando, calma, que começo é assim mesmo, né? Um dia atrás do outro, uma hora dá certo. E deu. Depois de um mês nessa... loucura, e quase morri o dia que saí, porque eu deixei aquelas crianças para trás. Já tinha criado um vínculo muito forte, né? Porque eu dava aula, eu dava comida, eu limpava a escola, eu fechava a escola, eu abria a escola, enfim, era tudo por minha conta, né? E aí já fiz esse concurso, fui efetivada e nunca mais deixei. Aí, daí um tempo... eu estava no Monsenhor Mendonça, que era do estado, e fui chamada no Colégio São José, porque eu tinha estudado lá minha vida toda, né? E tinha feito o magistério lá. E fui chamada lá para dar aula. E, olha, acho que eu nunca disse não. Tudo que me falam, eu digo sim e vou. Vambora. Vamos enfrentar. Depois a gente vê o que vamos vai ver dar. O que é, né? E fui, porque sempre amei, igual eu já falei, aquela escola. E fui. E era, na época, chamava-se Pré-3. Né, crianças de 6 anos. Sim. E eu fui, eram 4 salas, éramos 2 novatas e 2 veteranas, e nós entramos, Shirlene e eu, e fomos, e olha, dali eu fiquei lá 3 anos e meio quase, e aí foi quando eu fui chamada na época, na fundação, só que era Colégio João Paulo II. Sim. Não era Anglo ainda, o Anglo era separado, não tinha esse vínculo ainda com a fundação. O Colégio João Paulo II sempre foi da fundação? Sempre foi da fundação. Sim. Só que na época era colégio, porque hoje é técnico. É, né? O técnico de enfermagem, né? Tal. Isso. Até o Tomatinho veio aqui, ele trabalha na coordenação lá, né? Acho que ele tá na direção, alguma coisa assim lá. E na época era Colégio João Paulo II, então tinha desde o pré, do maternal, foi onde eu fiquei 13 anos lá, nessa função na época a gente não falava coordenadora, a gente falava supervisora do infantil, 13 anos eu fiquei, eu amava aquilo, falavam para mim, você vai sair, eu até chorava. Foi muito difícil a minha ida, eu deixar o São José e ir para lá foi muito difícil, porque o vínculo era uma coração, coisa, né? Era uma coisa, né? E no começo, sabe criança que tem dor de barriga quando vai para a escola e não quer ir? Eu sentia isso todos os dias. O estômago embrulhava, tinha dor de barriga, enfim, era uma loucura. Mas fui, né? Porque eu ia sair da sala, ia ficar mais tranquilo um pouquinho para mim, porque eu já trabalhava no estado em sala de aula. Entendi. Então ia aliviar um pouquinho, né? E fui, e nunca mais saí. Tô lá até hoje, eu fui para lá, quer ver? Eu fui pro São José em 1986, olha só, hein? Você entrou? E fui depois pro João Paulo, na fundação, em 1989. E desde então tô lá, não saí mais. Tá firme e forte. Tô lá. Agora, Cris, assim, você sente que, por exemplo, a educação dos anos 80, 90, você sente mudanças muito, muito grandes, assim, na forma do professor na sala de aula? Aconteceram mudanças, assim? Você sente isso? Sinto, mas eu não sei dizer exatamente para você se é mudança com o professor. Eu acho que o que nós recebemos de clientela é muito diferente. Entendi. Então, de repente, isso aí faz com que o professor tenha que se adaptar, se ajustar, mudar. Isso. Porque é bem diferente o público de muitos anos atrás do público de hoje em dia. A gente não consegue trabalhar da mesma maneira, né? As pessoas já não aceitam mais coisas que antes eram aceitas. Entendi. Então, a escola tem que se reorganizar, fazer de maneira diferente. As aulas não podem ser mais daquela maneira que era, né? Então, assim, e era mais uma coisa acadêmica mesmo.
de formação acadêmica e não de uma formação global igual tem que ser hoje em dia, senão a gente não consegue. Entendi. Né? Então... Ô, Cris, eu me lembro que uma vez eu estava na... eu não sei porquê, eu fui no colégio estadual. E aí eu entrei numa sala de aula do colégio estadual, eu era pequeno, e tinha aquela mesa do professor, e em cima da mesa, embutido, tinha um cinzeiro. Porque antigamente, nos anos 70 isso, né? O professor podia fumar em sala de aula. Eu tive professor que fumava. Em sala de aula? Em sala de aula. Aquilo era uma chaminé. E o professor fumava em sala de aula e, assim, ninguém falava nada. Eu não me lembro de alguém achar ruim daquilo. Sim. Sabe? Era uma coisa normal, que fazia parte. Se o professor quisesse fumar bem, senão... Não, eu tive professor que fumava em sala de aula. Eu achei muito doido que, assim, se a própria instituição tem uma mesa com um cinzeiro ali, então, quer dizer, tá tranquilo. O que ela tá querendo dizer? Exatamente. Tudo bem. Tá tudo tranquilo, né? Tá liberado. Tal. Só joga cinza aqui. Por favor, né? Uma vez eu fui na faculdade de Direito e sabe aquelas fotos antigas que você vai vendo? Eu acho duas coisas interessantes lá na faculdade de Direito, que é assim, você vai pegando dos anos 50, 60, 70, você vai vendo o número de mulheres aumentando por turma. Isso. Que assim, antes era 1, 2, aí daqui a pouco começa, sei lá, 5, 6. Interessante, aí né? você já começa a ver que 10% das salas são mulheres. Uhum. Né, tal. Até você chegar hoje, por exemplo, que tem salas de aula que são mais mulheres do que homens. Do que homens, exato. Né, tal. Agora, aqui na faculdade, aqui na medicina, se não me engano, foi 2019 que foi pela primeira vez que o número de meninas dentro da sala de aula do curso de medicina, por exemplo, foi 51% mulheres e 49% homens. Porque até então, desde todo mundo que formou, sempre era a maioria... contrário, era o né? contrário. Masculino, a maioria. Então a gente né? vê também essas inversões. Sim. E aí você vê nos anos 60, o professor lá em cima dando aula, né? E todo mundo de terno, assim, até os alunos iam de terno, tudo socialzão, assim, e todo mundo fumando. Os alunos fumando e o professor fumando, cara. Meu Deus, que loucura, né? Como as coisas mudam, né? Como fica diferente exatamente. Tudo isso, né? E não faz tanto tempo, foi 30 anos atrás, cara, 40 anos atrás, sei lá. Né? Assim, então a gente vê quantas mudanças que foram acontecendo, né? Tudo, né? De comportamento também. De comportamento físico, né? Enfim, tudo, muita mudança. E assim, é muito rápido, tudo acontece muito rápido, né? De repente acontece. Uhum. E as coisas mudam, surge alguma coisa nova e aquilo muda em cima, todo mundo corre atrás, né? Ainda bem que tudo tem um lado positivo e negativo. A gente sabendo, né, usar de maneira correta, trabalhar de maneira correta, não tem problema, né? A gente tem que saber aproveitar tudo isso para o bem comum. Né? Você que trabalhou na parte, primeiro, da formação, de alfabetização, antigamente tinha uma tal da tabelinha, né, da cartilha? Tinha. Quando eu dei aula, já não tinha o caderno de caligrafia, só que a gente não usava ainda, não usava mais aquilo na escola, mas tinha cartilha. Eu ensinei muita criança a ler pela cartilha. Né? E era bacana. Assim, eu funcionava, acredito, Cris? Sim, e eu acredito em tudo, desde que seja bem trabalhado. Entendi. Tá? Então, veio a moda de tal coisa dentro da educação. Outra, é moda, não sei o que, não dá para trabalhar. Tudo bem trabalhado, surte efeito. Por que antes dava certo? Não, mas agora não pode mais. Por que não pode mais? Cada criança aprende de um jeito. Entendi. Né? Então, eu acho que são adaptações que a gente tem que fazer. Esse tempo para trás, você também chegou a conhecer, com certeza, o Antônio Célio. Sim. Né? O Antônio Célio, que foi diretor do estadual, depois Pouso Alegre e tudo. Sim. E o Antônio Célio trouxe para Pouso Alegre o construtivismo, né? E aí ele conversou aqui sobre isso, né? Sobre essa questão do construtivismo, tudo. Que a ideia é interessantíssima, o projeto é maravilhoso. Sim. Só que ele falou, ele comentando aqui, eu achei interessante. Ele falou assim, olha, os professores que eu contratava estavam acostumados com outro método. Então, era difícil para eles, às vezes que estão acostumados a trabalhar dentro de um sistema, tentar quebrar com tudo aquilo e implantar o construtivismo. Porque foi o que você falou. Todo sistema funciona, se ele for bem trabalhado, tiver dedicação e trabalho. Então, assim, às vezes fala assim, o construtivismo não deu certo. E ele falava, olha, não é que ele não dava certo, é que às vezes também faltava esse preparo, né, do profissional. Eu vivi essa fase do construtivismo, né, que era uma coisa bem tradicional, né, bem assim,
certinha, você não podia sair muito, você não tinha muita opção. Certo. E quando chegou o construtivismo, foi um boom na educação, né? Nossa, agora pode tudo. Não é isso, pode tudo. Esse é o problema. Sempre, quando surge alguma coisa. Não é que pode tudo. Então, vamos sentar, vamos estudar, vamos ver o que é que dá certo, o que não dá, o que pode ser trabalhado, que maneira que a gente pode fazer. Vamos aproveitar isso. Por que não mesclar o tradicional com o construtivismo? Tem tanta coisa interessante que a gente pode aproveitar. Então, as pessoas acharam que podiam fazer o que quisessem. E não era assim que funcionava. Aí não funciona mesmo. Entendi. Né? Porque não tem um norte, não tem um rumo, não tem um objetivo. Vamos fazer. Fazer o quê? Como? Para quê? O que você quer alcançar? Isso tudo é muito importante sempre. Né? Cris, eu vejo, por exemplo, essa discussão sobre educação, né? A gente vê muitas pessoas discutindo sobre educação, só que, veja bem, né? Quando a gente fala a palavra educação, a gente está imaginando o quê? A gente imagina uma escola. E a gente esquece, às vezes, que educação não é a escola. A escola é um pedaço da educação como um todo. Envolve os pais, envolve família, envolve sociedade, envolve instituições, envolve, né, o cotidiano, enfim. E aí, às vezes, eu não sei se você já sentiu isso nas costas, de a responsabilidade da educação recair sobre vocês, sobre a escola, né? E aí, como se houvesse uma terceirização da responsabilidade para as escolas. Você sentiu isso já agora? Isso é de tempos atrás? Como que você vê isso? Eu sinto isso. Isso acontece muito. Sempre teve um pouco dessa questão de atribuir à escola, olha, vocês têm que fazer tudo, dar conta dessa formação integral, vamos dizer assim, né? Mas de uns anos para cá, até antes da pandemia já, vamos dizer, né? Isso é muito mais forte. Agora, então, muito mais. Porque a família se exime de algumas coisas. Olha, isso não é nosso. Sendo que é, né? Educação, formação, princípios. É claro que a escola tem que trabalhar isso. Só que isso aí está tudo embutido. Não é só isso. Tem coisas que tem que vir da família, de casa. Por que a escola tem que fazer algumas coisas? Perfeito. Né? Então, a gente tem que saber separar. Trabalhar só o conteúdo, só matéria, só apostila, não funciona. Porque o ser humano é um todo. Exato. Ele não tem gavetinha isolada, né? Só que aí não é responsabilidade sua tal coisa. Então, a gente tem que saber muito, e a gente que atende muito pai, eu que atendo muito pai, né? Você vê lá, que tem dia que vocês nem me veem, de tanto pai que eu atendo, tudo aquela confusão. A gente tem que mostrar isso de uma maneira bem clara para eles, o que é função da família, o que é função da escola, o que é função da sociedade, porque senão a gente pega tudo e aí a gente não dá conta. Porque é muita coisa e é muita responsabilidade, além do que nós já temos para fazer dentro da escola. Né? Perfeito. Então... Porque eu vejo que às vezes tem, né, esse sentimento de tentar entender, tá, mas o que a escola faz? Qual a função da escola? Né? E aí a gente tem essa, vamos dizer assim, essas nuances que acabam, né, ficando nebulosa. Tipo assim, como até que a ponto a escola chega, até que ponto ela não chega. Quando eu comecei a trabalhar, no meu primeiro ano, eu comecei dando aula em Espírito Santo Dourado, na praia, que é a cidade da minha família, da minha mãe e tudo. E assim, eu caí na sala de aula e aquele negócio, começo de carreira, você pega o que tiver, vambora, tamo junto, isso aí. E eu peguei para completar um cargo, eu tinha 15 aulas, e tinha que completar o cargo para dar 18. Então tinham 3 aulas faltando pro 6º ano, na época era a 5ª série ainda, de uma turma para dar aula de geografia. Beleza, peguei, vamos lá, firme e forte. Na primeira semana que eu fui dar aula, eu vi assim, os cotoquinhos tudo pequenininho na sala, aquela coisa toda e tal. E aí eu comecei a escrever meu nome no quadro, aquelas coisas de professor mesmo, né, tal. E eu vi que tinha uma menina no fundo da sala que levantou a mãozinha, lá no canto, assim, levantou a mão. Eu vi que ela tava com um semblante quase chorando. Ai, né, tal. Beleza. Quando eu fui chegando no corredor porque você pega os corredorzinhos das carteiras. Isso. Eu fui chegando perto dela, eu vi sangue no chão. E esse foi um dos episódios que eu não esqueço da minha vida, cara, porque a hora que eu vi, eu falei, nossa, eu acho que ela tá menstruada.
Tadinha, Só que eu acho que ela não sabia, entendeu? E aí na hora, na minha cabeça, eu falei assim, nossa, eu não quero que os outros vejam, os coleguinhas vejam. Aí na hora eu falei assim, gente, vamos todo mundo lá pro ginásio? Aí você imagina, né, cara? Vambora todo mundo, a criançada ficou louca, né? Então eu deixei todos irem pro ginásio. E aí? Aí eu chamei a Marcinha, porque eu não sabia o que fazer. Eu fiquei sem graça na hora também, entendeu? Eu falei, espera só um pouquinho. A Marcinha, ela foi supervisora a vida inteira lá no colégio estadual lá. E aí ela entrou na sala, né? Já viu, já foi lá, resolveu. Sim. Levou a menina, deu banho, já tinha não sei o quê, já explicou tudo. Assim mesmo. E aí essa menina não tinha recebido instrução em casa da mãe que ela passaria por isso. Né? Então, assim, quer dizer, era função da escola fazer isso? Então, na minha cabeça ficava assim... Ficou essa interrogação. Né? Era função nossa como professor. E aí, tipo, o que acontece? A escola tem que assumir, na verdade, o vácuo, né, vamos dizer assim, que fica da ausência, às vezes, dos pais. Exatamente. Isso acontece muito, muito. Quanta coisa, senta o aluno na minha frente e fala, olha, eu preciso saber sobre isso. Eu penso, meu Deus, e agora? O que é que eu vou falar? Porque é muito sério, tem coisas, e eu falo, olha, o que nós vamos conversar hoje eu vou ter que falar para sua mãe. Uhum. Eles falam, não. Eu falo, então não me fala. Porque tem coisas que a gente não pode assumir junto. Né? E tem coisas que eles não têm isso em casa, eles não têm essa orientação. Esse direcionamento. E dependendo do assunto, é muito sério. Uhum. Muito sério. Quanto aluno já chegou e me contou coisas que eu falo, meu Deus do céu, por que eu tô ouvindo isso? Entendi. Né? É porque aquele momento que você ouviu, você assumiu, você se tornou corresponsável. Com certeza. E aí? Né? E a gente tem que preocupar com muita coisa. Principalmente com as meninas, questão de higiene, sabe, questão de relacionamento, porque elas não sabem, não entendem as consequências, de repente, do que ela está fazendo. Uhum. Mesmo nos dias de hoje, isso acontece. Entendi. Então, isso fica muito a desejar. Ou é uma coisa livre demais, ou é aquela coisa que, sabe, então a gente tem que suprir um pouquinho isso aí. Uhum. Mas o que eu posso fazer junto com a família... E aí a gente tem que saber com quem que eu falo, seu pai ou sua mãe, porque às vezes o caso é o caso da mãe, e às vezes é caso de pai que faz papel de mãe que faz papel de pai, Sim. bem complexo. Então a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Sabe o que eu vejo da escola, Cris? Às vezes eu vejo uma das funções da escola, eu fico comparando com uma coisa. Às vezes eu posso estar viajando, você me corrige aí. Opa! Mas quando, por exemplo, os casais vão se separar, aí tem o famoso litigioso, né? E o... que não é litigioso, é combinado ali. Amigável. Né? Amigável, exatamente, o amigável. E aí, o que acontece? Ir pro litigioso é muito trabalhoso, é desgastante, é burocrático e tudo mais. Então tem um grupo de pessoas hoje sofrido. Exatamente, é tenso, né? Tal, vai dividir bens, vai fazer, enfim. Então é melhor ser amigável. O ideal é ser amigável. E aí, na coisa da separação, uma coisa que eu vejo é o seguinte. Existe hoje já advogados e até pessoas que trabalham no fórum que são chamados de mediadores. Perfeito. Então, é o cara que vai tentar, antes de você levar esse processo para frente, vem cá, vamos conversar. Isso. E aí ele tenta fazer o meio de campo ali entre os dois, tentar colocar o casal no equilíbrio para evitar virar um processo. Perfeito. Porque a gente já está abarrotado de processo, a gente sabe que o sistema nosso, mesmo hoje, com toda a tecnologia, ainda tem pouco juiz para muito processo. Então, quer dizer, é melhor não abrir um processo. Com certeza. Né? Mas, podendo evitar... Eu acho que a escola tem essa coisa de fazer a mediação, né, cara? Sempre. Em todas as situações. Sempre. É muito interessante isso. Todos os casos, ou muito simples, ou muito complexo, nós temos que fazer essa mediação. Eles ainda, a família e o aluno, eles não conseguem, até o professor, não consegue ainda fazer sozinho. Uhum. Não sei se, de repente, se nós não estivéssemos ali, essa parte de coordenação, de supervisão, de orientação, se não existisse, de repente até faria, porque seria necessário, né? Mas como nós sempre estamos entre essas situações, entre mesmo. No entremeio mesmo, né? Ô, Cris, agora, você trabalhava de manhã no João Paulo, né? E depois você trabalhou de manhã no Ângulo, e à tarde você ia para escola...
Na verdade, quando eu fui para a Fundação pro João Paulo, eu trabalhava de manhã no Estado. Eu fiquei um bom tempo também na Superintendência de Ensino. Uhum. Topa ir para a Superintendência de Ensino? Topo, aquela coisa que eu sempre falei, vamos ver situação nova. Só que quando eu cheguei lá, eu não fui para o setor pedagógico. Eu fui parar no setor financeiro. Até isso eu já fiz. Então, eu trabalhava com caixa escolar. Eu trabalhava com repasse de verba. Eram 37 municípios na época. E chegava um montante absurdo. O primeiro dia que eu vi aquilo, eu quase caí para trás. Porque eu falei, meu Deus, isso na minha mão. E agora? E deve ter pressão, né, deles. Muita, e assim, centavos, vírgulas, né? E aí eu repassava esse dinheiro para as escolas, elas faziam tudo que precisavam e prestavam contas. Então, eu trabalhei até nessa parte financeira, então eu fiquei um tempo. Então, eu trabalhava de manhã no Estado e depois à tarde eu ia para o Colégio João Paulo. Então, foi assim. Aí, depois, quando eu casei, tive filho, ficou difícil conciliar os dois períodos. Tá. E aí, como eu era concursada, na vida a gente tem que fazer opções. E chegou a hora de eu fazer opção por um ou por outro. E na época, apesar do concurso, o particular, que era o João Paulo II na época, valia mais a pena para mim. Entendi. Pensando também na minha filha depois, em colégio, enfim. A gente já tem que pensar uma série de coisas, né? E aí, a gente chama exoneração. Eu abandonei, eu deixei, eu exonerei do cargo do Estado. E fui ficar só no particular. E aí, lá, fiquei. Aí, depois de um tempo, eu voltei, fiz um concurso da prefeitura, né? Faz. Imagina, você faz tão bem essa questão de orientação, você vai gostar, é bom, você vai ajudar bastante. Eu naquele, fazer, né? Falou em ajudar, aí eu já brilho uma coisinha, dar um jeito, né? E aí fiz, e aí ficou assim, de manhã lá no particular e à tarde na prefeitura. Né? Passei pelo estágio probatório, que a gente tem que fazer 3 anos, né? Aí depois sim você é efetivada. Tanto que hoje eu sou efetivada na prefeitura também. Porque, Cris, quando você foi para a prefeitura, qual escola que você foi? Ou foram várias? Sempre na minha vida eu caio em algum lugar e alguma situação que eu não vivi ainda. É muito interessante isso. Quando eu estou num lugar que eu já sei fazer tudo, como diz aquele ditado, com o pé nas costas, aparece uma outra coisa, eu tenho que mudar. Sempre na minha vida. Não dá pra sossegar, Não né? dá. E aí, tinha vaga. Tem vaga, beleza. Fui lá. Jovens e adultos, Semeja. Uma situação que eu nunca tinha vivido. Né? Que tinha desde adolescente até senhorzinho e senhorinha. Eu amei. Eu fiquei os 3 anos do meu estágio probatório lá, no Semeja. Só que eu atendia não só no centro, que era ali na Praça João Pinheiro. No prédio? Não. É para João Pinheiro, Isso, tá. Agora acho que não é mais. Não é mais. Agora funciona na escola Ana Augusta. E eu ficava ali no centro um dia. E visitava 5 bairros durante a semana. Então eu ia para a Cidade Jardim, para o São João, para o São Cristóvão, na Santa Luzia, e um dia eu ficava no centro, na sede. Fiquei assim 3 anos. Uma loucura. Situações que eu jamais imaginei que eu fosse viver com adolescentes e senhores e senhoras, né, e adultos, eu vivi. Desde questão, assim, de medo, porque eu ficava em bairro à noite, funcionava à noite, eu trabalhava todas as noites. Até, tudo. E eu amei. O dia que eu saí, eu quase morri. Porque eu sentia a maior falta daquilo, 3 anos ali. 3 anos. Agora, o Semeja, ele é mais recente, né? É um projeto mais recente. Hoje sempre existiu. Faz tempo que existe. Faz tempo, né? Antes era só EJA, depois passou a ser Semeja, enfim, isso já existe, já existia. E aí você, por exemplo, porque assim, eu tô querendo chegar no ponto de fazer umas comparações. Perfeito. Por exemplo, que ali, quando a gente fala do Semeja, a gente já tá falando de pessoas que estão querendo tirar o diploma, às vezes, para continuar o trabalho, né? Muitos queriam isso mesmo, né? Estavam atrás do diploma, sim, né? E os mais velhos, os mais idosos, queriam aprender a ler e escrever, que eles não sabiam. Era isso que eles queriam, porque nem idade mais para trabalhar eles tinham.
Entendi. Então, era muito bonito aquilo. Desde o jovem querer tirar aquilo para poder trabalhar, conseguir um trabalho, uma função, até o senhorzinho que nunca conseguiu ler e escrever, tá ali e conseguir isso. Era muito bom. Muito bom. Ô, Cris, e assim, por exemplo, nas diferenças entre o público e o privado, se eu chego para você agora, assim, que vivenciou, porque assim, é como se você tivesse em quase duas realidades na mesma cidade, vamos dizer assim, né? De manhã você tá numa escola particular, que quer dizer que faz parte, a maioria ali, uma classe média, né? Uma classe média. E você pode ir para outros lugares que seria eu digo assim, uma classe média alta e uma classe média baixa. Isso. Né? Porque tem também as escolas mais carentes também, a gente sabe disso, né? Perfeito. Mas porque às vezes quando a gente fala de Pouso Alegre, a gente fala assim, aquele fulano é rico. Né? Mas tudo bem, ele pode até ser rico dentro do contexto da cidade, mas é que a gente às vezes não sabe o que é realmente um milionário, entendeu? Assim, uma coisa tão absurda, porque às vezes está tão longe da gente que a gente não tem dimensão, né, do que é essa riqueza toda. Mas eu acho que Pouso Alegre, grande parte, ou é classe média alta ou classe média baixa, e nesse intermédio, né? E uma população também mais pobre que nós temos, óbvio, né? Mas assim, você trabalhou em todos os meandros. Porque você foi tanto para bairros mais carentes, bairros mais pobres, que eu imagino que deva ter criança que queria ir para a escola para comer até, né? Uma grande maioria, né? Quando eu saí do Semeja, eu fui efetivada novamente, eu fui trabalhar, eu tive que tirar uma licença, que eu fiquei doente, eu adoeci um tempo, passou, ótimo, e quando eu voltei, eu não tinha mais o meu lugar no Semeja. Tá. Aí cheguei lá na Secretaria de Educação, sentei e me lembro como se fosse hoje. Falei, e aí, volto para o Semeja, porque na minha cabeça eu ia voltar para o meu lugar. Imagina, não existe meu, né? Uhum. Não, o único lugar que tem é o São Geraldo. Aí eu pensei, não falei, né? Como assim? Poxa, eu quero Semeja aqui, cara. Como assim? Quero meus idosinhos de volta. Porque a vida inteira, eu sou de Pouso Alegre, a vida inteira fala assim, São Geraldo, as pessoas têm uma ideia, né? Pejorativa, né? Sim. O Cris, inclusive, eu vou bater papo daqui a pouco, hoje, mas quer dizer, ou amanhã, com um menino que nasceu, cresceu no bairro do São Geraldo, que antes de chamar São Geraldo, chamava Aterrado. Isso, né? isso. Então, assim, o Aterrado é Eu não falei Aterrado para não me achar muito, oh meu Deus, Aterrado. Engraçado. Igual o São João, você sabe como é que o São João chamava, né? A Vendinha. Vendinha. Tal. Mas o Aterrado, hoje, por exemplo, quando fala, o cara é do Aterrado, fala dentro de uma questão pejorativa, tá diminuindo aquela pessoa. E não é, né? Só tem lá só. Mais uma vez, vamos enfrentar? Vamos enfrentar. Vai, Ana Cristina. Lembro direitinho, cheguei, na época era o Marcelo Ivo, não sei se você conhece o Marcelo Ivo, ele era diretor, uma pessoa maravilhosa, ele é fantástico, uma cabeça, sabe, assim, nossa. Cheguei, sentei na frente e falei, olha, eu sou Ana Cristina, sou a nova orientadora, tô vindo pra cá agora. Ele olhou em mim e pensei, ai meu Deus, não vai dar certo isso, né? Tá bom, você começa amanhã, né? Tá, no outro dia fui. Aquela escola gigante, porque o CIEM lá é muito grande. As salas lotadas, e eram crianças menores, né? Que tinha desde os pequenininhos até o 5º ano, vamos dizer assim. E eu cheguei e fui. Gente, como assim? Esse menino tá descalço, esse menino não tem a roupa direito, esse menino tá chorando porque tá com a cabeça cheia de piolho. O outro, quantos chegavam na escola para comer? Então, assim, até descobrir que aquela irritação, aquela agitação do menino era fome, então aí no fim a gente já passava a conhecer, né? Olha, o neném chegou, se ele não comer primeiro, o resto da tarde não dá certo. Quantos eu dei banho lá, porque chegava imundo? Então a mãe não gostava, eu dava banho escondido, ai que louca, né? A gente faz coisas que, sabe por quê? Mas tem que dar, né? O menino sujo, coitadinho. Ele não conseguia fazer nada. Se desse um banho, ele virava outra criança. Então, por que não a gente fazer essas coisas, né? Só que aí, eu passei a conhecer, vivenciar aquilo, estudar até o que é que acontecia com aquelas crianças, o porquê de muita coisa. Eu comecei a chamar os pais, quando eu comecei a chamar os pais lá, todo mundo me achou louca. Você é louca! Falei, gente, eu tenho que trazer esse povo para a escola, senão como é que nós vamos trabalhar? Chegou uma hora que
qualquer dia, qualquer horário que eu pedisse, eles iam na escola. Então, eu cheguei a conseguir isso. Nossa, eu até arrepio de lembrar dessas coisas, porque foi muito bacana. E eu ia até. Sempre me acharam louca. Eu entrava no meu carro e eu andava naquele bairro inteirinho, como eles dizem, tanto da parte de baixo quanto da parte de cima. Exatamente. Né? Que tem essa direita, divisão. Esquerda ali. Era tão engraçado, chegou uma certa época que ele já gritava assim, eu passava na rua, ô, dona Ana Cristina! Eu olhava e falava, quem será que é esse? Eu ia nas casas, né? Eu ia pro postinho de saúde, eu fiz muito esse trabalho lá, então eu criei um vínculo muito grande, fiquei 6 anos lá, mas foram anos. A primeira semana, mais uma vez, eu voltei chorando para casa. Igual lá no começo eu voltava, lá eu voltei também, dentro do carro, não esqueça, aquele trânsito, 5h30 da tarde, eu dentro do carro, as lágrimas corriam e eu pensava, o que é que eu vou fazer aqui? Não é o que eu estou fazendo, não. O que é que eu vou fazer aqui? Porque eu não via luz no fim do túnel, né? E quanta coisa bacana foi feita lá. Quantas amizades eu tenho até hoje com pais, com famílias de lá. É muito gostoso. Teve um dia, a gente estava andando na rua, a Ana Cecília e eu, pularam nas minhas costas. Ela, mãe! Sabe aquele susto? Alguém vai fazer alguma coisa? Era aluno de lá, então eles têm essa coisa. E quando eu vim trabalhar na educação especial, tinha criança que tinha sido minha lá, irmão. Então eu tenho essa coisa, sabe? Olha, podem falar o que for, é um bairro que tem pessoas maravilhosas, crianças maravilhosas, aquelas professoras, o que a gente fez junto, o que a gente conseguiu naquela escola, direção de escola, sabe? Reunião de pais, você é louca, vai fazer reunião de pais? Numa escola dessa não vem ninguém, o salão lotava, sabe? Entendi, então, cara. Assim, foi uma experiência única, que eu não vou esquecer nunca mais. Agora, nunca mais. Apesar das diferenças do público que eu trabalhava de manhã para o público da tarde. É porque, assim, o que eu fico imaginando é... Diferenças sociais. Porque... sim, entendi. Essas diferenças... Porque, por exemplo, o que eu quero dizer, às vezes, é... Como que você vai ensinar matemática ou gramática para quem está com fome? Neném, você se imagina morrendo de fome. É impossível. Mas morrendo de fome mesmo. Tá. Porque você lanchou na escola hoje. Você não comeu mais nada até o outro lanche do outro dia na escola. Você vai aprender o quê? Você vai querer fazer o quê? Nada. Você não dormiu à noite porque teve briga na sua casa. Certo. Você mora num cômodo que moram 7 pessoas. Tem 2 camas. Uma de casal, uma de solteiro. O banheiro não existe. É fora da casa. Enfim, né? Você pegou essa realidade, sim, né? Sim. Cris, agora, é porque, assim, a outra coisa que eu acho importante, por exemplo, a gente, ali no bairro do São Geraldo, você deve ter vivenciado um pouco das enchentes. Porque, querendo ou não, quando você voltava às aulas, as enchentes já estavam acabando, né? Mas já aconteceu de pegar algum... Na verdade, uma grande enchente que teve, eu não trabalhava lá ainda. No ano 2000, deve ser a do... Exatamente. Foi aquela horrorosa, gigantesca, né? Que, nossa, alagou tudo. Essa eu não peguei ainda, porque eu ainda não estava lá, né? Mas o pessoal sofria muito com isso ali, né? Perdia muita coisa. Claro que tinham aqueles que queriam perder para ganhar coisa nova. Tinham aqueles que realmente perdiam porque não tinha outra opção, não tem como ir para outro lugar, fazer o quê, né? Então, ali é assim, eu sinto um povo sofrido com algumas coisas, né? E de muita gente boa naquele bairro. Eu gosto bastante, eu não posso falar nada de lá. Sim, é porque às vezes até mesmo o preconceito nos afasta das pessoas, sim, né? E aí a gente vai conhecer... É que, na verdade, todo lugar... tem vários tipos de pessoas. Lá tem. Aqui tem. No Fátima 1 tem. Enfim, todo lugar tem. A gente tem que saber separar, saber como trabalhar, né? Não ficar assim, julgando, lá é assim. Lá não é assim. Lá tem pessoas assim como em qualquer outro lugar. Entendi. Né? Então... Agora, por exemplo, as dificuldades que você enfrentava numa escola... pública, como por exemplo o CIEM do São Geraldo, não eram os mesmos problemas que você enfrentava numa escola particular. Sim. Que, por exemplo, eu acho que é muito raro uma criança chegar com fome, sim,
né? Porque não tinha essas... Sim. São outros problemas. Isso, né? isso. Qual que você acha que seria essa principal diferença, assim, de um para o outro? Porque problemas e dificuldades todos têm. Sim. Né? Então, porque assim, às vezes eu fico pensando, as crianças mais pobres, elas são mais carentes porque elas não têm amor afetivo e tudo mais. Os mais ricos também, eu creio que tenham a mesma coisa. Né? Exatamente. Amor afetivo não é questão de grana. Exatamente. Às vezes até é mais difícil ter esse amor afetivo quando se tem um poder aquisitivo melhor do que quando não tem. Tá, entendi. Tá? Então, porque aí os valores são outros, as preocupações são outras, os interesses são outros. É aquilo que nós estávamos falando lá atrás. Porque aí você delega algumas coisas que de repente você não precisa fazer, você dá o material. Mas realmente o que é mais importante, o cuidado, a atenção, né? Porque às vezes um lá do São Geraldo, onde eu trabalhei, o pai ou a mãe não davam isso porque eles não sabiam como fazer. Já não tem o financeiro, vamos dizer assim, o material, né? E aí a pessoa tem que se virar do jeito que ela consegue, né? E às vezes até dá mais essa parte do que essa atenção, esse cuidado, do que quem tem muito, que não tem nada. Muito legal. É porque não é uma regra, né, Cris? Não tem nada a ver. É muito difícil. Antigamente eu achava que sim. Na minha cabeça, antes de viver as duas situações, eu achava, não, aqui, no particular, é assim, não vai ter isso, não vai acontecer. E lá vai acontecer porque eles não têm, né? Não existe essa regra. Esquece essa regra, né? Não existe. Uma outra coisa que eu ia te perguntar é, por exemplo, os pais, e isso tanto os pais de classe econômica mais baixa ou mais alta, começam a ocupar o seu tempo no trabalho. Né? Então, quer dizer, o filho fica cada vez tendo mais ausência dos pais. Sim. O tempo com os filhos fica cada vez menor. A gente vê, principalmente em cidades maiores, a gente em Pouso Alegre ainda tem um pouco desse benefício, né? De ser um pouquinho cidade pequena, de ter características de cidade pequena ainda, né? Mas eu fico imaginando um pai de família que sai 4 horas da manhã para ir trabalhar, trabalha até 6 horas da tarde, pega o carro, volta 8 horas da noite, e aí ele tem a jornada de trabalho, mais o trânsito que ele pegou, e aí ele chega em casa, ele tem que ajudar... A jornada familiar, né? Exatamente. E já tá morto, né? Quer dizer, ele tá quebrado e tudo mais. Estressado, então, cansado. A ausência afetiva, ela quase... Não é que ele não queira, é porque já não tá... Ele tá na estafa dele, né? Nesses últimas décadas, eles dizem que as crianças têm passado por uma ausência dos pais cada vez maior, e também a questão da saúde mental hoje tem ocupado um espaço muito maior nas escolas do que era nos anos 90, por exemplo. Você vendo na prática, né? Você concorda com isso? Concordo sim. Antigamente, não sei se posso dizer assim, né? Há um tempo atrás, existia mais esse vínculo, esse estar junto, às vezes nem com tanta qualidade, né? Porque, na verdade, eu acredito que a qualidade é mais importante que a quantidade. Sempre acreditei isso, né? Porque não adianta nada você estar muito e você não ter a qualidade. Também não adianta, né? Mas isso, a gente sentia mais isso. Hoje em dia, a correria, as exigências, as necessidades, ou a gente faz ou a gente faz. Não tem como, né? Então, você tem que correr atrás, e a maioria das famílias precisa disso. Então, isso aí diminuiu e faz falta. E faz falta. Essa ansiedade que a gente vê, essas depressões, né? Essas inseguranças, esses transtornos alimentares que a gente encontra muito, eu acredito que muito, claro que não é só isso, mas é porque nós estamos falando desse lado agora. Que isso aí contribui muito, né? Ô, Cris, uma outra coisa que eu ia te perguntar, por exemplo, né, agora a gente tem até assim um mês especial para falar sobre a questão relacionada eu quero usar a palavra, não quero usar essa palavra, Lagarta, que ela não pode. Que esses dias para trás até ela usou outra palavra de autodestrutivo, comportamento autodestrutivo. A palavra melhor é essa, entendeu? Não, eu tô só usando essa palavra porque... Eu entendi. Porque, assim, eles falam assim, não usa essa palavra porque ela pode ser um gatilho, ela pode gerar muita coisa. E assim,
Nos anos 90, por exemplo, você conseguia perceber crianças com comportamento autodestrutivo como hoje a gente percebe, não? Hoje é muito mais, isso é muito mais forte, isso é muito mais presente no dia a dia dos adolescentes. Eu estou dizendo os adolescentes porque é a faixa etária que atualmente eu estou, né? E os menores que eu trabalho ainda não tem esse lado. Essa dimensão. Não, porque são crianças especiais, é uma escola especial, então é diferente, né? Mas os adolescentes, hoje em dia, eu sinto muito mais. Eu já trabalhei de quinta ao nono, na época era quinta ao nono, hoje era do sexto ao nono, né? E existia, não vou dizer que nunca existiu, existia, porém não da maneira como é hoje, é uma avalanche. Quando a gente menos espera, está acontecendo. Entendi. E é difícil entender e se chegar a um porquê que aquilo está acontecendo. E como que você vê a posição da escola nisso? Porque, querendo ou não, vamos analisar o seguinte, se eu percebo algo desse sentido, eu me sinto impotente de resolver o problema, até porque não é colocando a mão ali, fazendo um milagre que você resolve isso. E às vezes também existe a falta de conhecimento técnico mesmo. De como abordar, de como lidar, né? Então, assim, eu acho que o melhor momento seria encaminhar para a área de psicologia. Isso. Né? Por isso é muito importante esse trabalho direto com a psicóloga, com o psiquiatra, enfim, com o profissional da saúde que estiver trabalhando, que for o indicado para cada caso, porque cada caso é um caso, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho conjunto, senão a gente não consegue. Porque, assim, a gente sabe, chegou, você fala, meu Deus, e eu já vivi coisas que você não imagina nesse sentido, né? É uma onda que tá tacando tudo aí, né? E a gente às vezes fica na dúvida, e agora eu falo como nesse sentido, para não piorar, para não intensificar aquela situação, né? Então, por isso é muito importante. A gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que estar em contato com os profissionais da saúde e com a família. Porque tem que existir um trabalho conjunto, senão a gente não consegue. Se cada um fizer o seu isolado, fica difícil. A gente não consegue não acabar com aquilo, que está sendo muito difícil isso, mas pelo menos amenizar, melhorar um pouquinho essa situação, sabe? É uma coisa também que não existe uma fórmula mágica, né, Cris? Não tem como você falar, aplica tal fórmula que vai dar certo e a pessoa amanhã já vai acordar bem. Cada um é de um jeito. De repente você chega e me fala alguma coisa nesse sentido. A maneira como eu abordar com você não é a mesma que eu vou ter que abordar com o Eduardo. Cada um é de um jeito. Né? Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura, essa atenção, esse cuidado, porque senão, às vezes, a gente até atrapalha um pouquinho. Entendi. Né? Agora sim, eu sei que depois que você ficou esse tempo no CIEM de São Geraldo, você acabou indo para uma escola, eu acho que deve ter sido mais um desafio seu, porque daí vai ser trabalhar com inclusão, né, com crianças especiais. Exatamente. Mais uma vez, vamos lá para alguma coisa que nunca trabalhei. Oh, meu Deus. Acho que a gente tem missões, né? Não sei, de repente é isso. Te coloca na situação, né? E olha, agora tem vaga, porque mais uma vez eu tive uma licença, enfim, as questões de saúde às vezes interferem um pouquinho nesse caminho aí, né? E quando voltei, olha, na escola especial, vamos lá, mais um desafio na minha vida, quantos eu já, né? E fomos para a escola especial. Muito preocupada, porque tem coisas que, de verdade, eu imaginei, não vou saber trabalhar, não vou saber lidar, né? A gente conhece os transtornos, os déficits, mas lidar no dia a dia é diferente, né? E aí, chegando lá, encontrei uma escola, pessoas maravilhosas, a direção me recebeu super bem, até hoje o nosso trabalho é muito bom, as professoras também, e eu aprendi com a supervisora de lá também, a Valéria, ela me ensina muito até hoje, então foi muito importante para o meu crescimento nessa área aí. E a gente descobre coisas interessantíssimas com essas crianças, né? Lá nós temos muito autistas, tem os que têm paralisia, que não mexem, que estão na cadeira de roda, enfim, cada um é um tipo de déficit diferente, e é muito interessante, a gente aprende muito, e o humano é uma coisa muito forte num trabalho desse. Com a família, que é sempre muito
está sempre muito preocupada, muito sensível, muito armada, às vezes com muita coisa, porque muita gente não aceita algumas coisas, né? E a gente ali no dia a dia, aquilo passa a ser tão natural e é muito gostoso isso, né? Você então... Ô, Cris, esse tempo para trás eu estava conversando com a Cláudia, que ela trabalha na APAI, né? E tempos atrás ocorreu uma discussão sobre acabar com as APAIs e levar as crianças para a escola normal, né? E aí, quer dizer, isso foi uma discussão muito grande, porque como assim, né? Você vai acabar com os APAIs? Mas a questão da inclusão é trazer essas crianças para dentro da escola, elas têm que estar numa mesma sala de aula e tudo mais. Eu sei que só nisso que eu comentei, eu acho que tem aí pelo menos uns 3 ou 4 eixos para se discutir, e a gente gastaria 12 horas aqui conversando para tentar chegar a alguma coisa, complexo, né? Sim. É muito complexo discutir isso. Mas, por exemplo, na minha opinião, né? Eu não sei se hoje eu, Adriano, estaria preparado para lidar com crianças com tantas diferenças dentro de uma sala de aula. Eu estou falando pela minha limitação. Então eu quero dizer o seguinte, será que as escolas comuns, que eu quero dizer normais, elas vão estar preparadas, os professores preparados para lidar com uma criança que é cega, com uma que é surda, com uma que é autista, uma que tem TOD, uma que tem TOC, uma que tem TDAH, uma que tem... Quer dizer, porque cada uma dessas é uma aplicação diferente, exatamente, né? Então, quer dizer, cara, como é que você vai fazer tudo isso? Entendeu? Se, tipo... Eu acredito que para incluirmos essas crianças nas escolas regulares, muita coisa tinha que acontecer. Muitas mudanças teriam que vir a acontecer. Sim. Porque, imagine você, nós lá na escola onde nós trabalhamos, né? Okay. Chegar essas crianças com todos esses transtornos que você colocou e colocar numa sala daquela com 30 alunos. Perfeito. Nós vamos ter que ter professor de apoio, né? Um professor recuperador. Nós vamos ter que ter dentro da escola a parte médica da área da saúde. Tudo isso. Então, são muitos detalhes e muito importantes que fazem uma grande diferença. É diferente, eu vejo assim, eu posso até estar errada, mas muita coisa, eu ainda me sinto despreparada para algumas coisas. Entendi. Eu tenho que pedir socorro para alguém. E aí, agora, nessa situação, como é que a gente faz? Né? Porque, assim, tem dia que é mais fácil, tem dia que é uma tarde tranquila. Tem tarde que é uma loucura. A gente não sabe para onde a gente corre e o que a gente faz. Porque eles exigem. São muitos detalhes, né, que a gente precisa estar atento. E você imagina você trabalhando com crianças assim dentro da sala? Porque aí não seria um dentro de uma sala só, né? Exato. É que assim, para mim a dificuldade seria ao mesmo tempo, nos mesmos 45 minutos, eu conseguir passar um conhecimento. Você imagina uma aula sua? Eu não tenho... Quer dizer, hoje eu não consigo ver isso como uma... Exato. Eu não sei como eu faria, entendeu? Eu até acho que essa parte de socialização seria muito bacana. Porque, na verdade, as pessoas, a partir do momento que começam a conviver com essas situações, não adianta, a gente se envolve. Não tem como não envolver. Aí sim seria muito interessante para essas crianças. Mas tem detalhes que da parte de aprendizagem mesmo, que eu acredito que ficariam falhos, sendo que numa APAI, eles têm toda essa assistência. Né? Eu vejo, às vezes a gente tem contato, tem reunião, tem curso com as meninas lá da APAI. Eu fico impressionada de ver o que elas fazem, a maneira como elas colocam, como elas agem, né? E eu acredito que numa escola regular seria muito difícil trabalhar daquele jeito. Exatamente, né? Eu estava batendo um papo com um camarada daqui de Pouso Alegre, que chama Fernando. Ele é cadeirante, mas ele sofreu um acidente quando tinha 17 anos. Então, e aí sim se tornou um cadeirante. E ele falou uma coisa básica, assim. Ele falou assim, ó, neném, é o seguinte, eu quero andar na cidade inteira. Eu tenho muita vontade de ir para tudo quanto é lugar. Mas tem lugar que não tem como. Aí eu falei, mas que lugar, por exemplo? Ele falou assim, você tá achando que é no bairro tal? Não, na Rua Bom Jesus. Se eu, dependendo do passeio que eu tiver, não tem como eu subir. É isso. Então, quer dizer, é um detalhe que, às vezes, pra nós, assim, que anda a pé, que tá ali, que tá passando de carro... A gente nem percebe. A gente nem saca o que tá rolando. Mas e o banheiro adequado que tem que ter? Sabe, esses detalhes, assim? Por exemplo, um dia ele chegou pra mim e falou assim, ó, pra você ver, neném,
Se eu for numa festa, eu tô ferrado, porque eu tenho que ligar antes na festa pra saber se tem banheiro daqueles de cabininho, porque geralmente é aqueles banheiro químico, né? Porque existe o banheiro químico para deficientes. Só que geralmente, quando os caras... Não é maldade. Não, entendeu? Eu não acredito isso. Eu também não acredito nessa questão. Não é, eu não pago, pega 10 banheiro químico para homem, 10 banheiro químico para mulher, e é isso aí, fechou. Quantos detalhes eu não tinha me atentado ainda antes de trabalhar com crianças assim, numa escola especial. Né? E isso acontece com todo mundo. Desconhecem algumas coisas, então a gente precisa conhecer. Aí sim, mas eu acho que é um trabalho, acredito que seria um trabalho assim, a longo prazo, teria que ser uma coisa muito bem feita, tá todo mundo muito bem preparado. As escolas estão preparadas para receber alunos ser inclusiva. Desculpa. Calma. Calma que, assim, a luta é para isso, sim, né? Mas não é bem assim. E eu acredito que vai ser muito bacana isso. Sim. Mas ainda existe um grande percurso a ser percorrido aí. Porque... Eu que sou nerd, assim, sabe? A gente tem umas coisas aqui que é muito doida. A gente tava conversando de pra trás, né, Lagarto? Tava os nerds aqui. A gente falou, cara, imagina quando começar a chegar uma raça alienígena e aí começar a fazer uma escola que vai ter alunos nossos, humanos e alienígenas na mesma sala, entendeu? Olha, eu acho que tá faltando isso pra mim, que eu não vivi isso ainda. A gente ficou pensando nisso. Vai ser bacana. Imagina, vem uma colônia de um planeta, sei lá, pra cá morar. Então, assim, falar assim, pô, eles têm que viver junto com a gente. Entendeu a ideia? E você sabe que a gente sente isso muito nos pais? Crianças, às vezes, nem tanto, porque eles têm coisas que eles não percebem. Mas na família, sim, eu acho que eles se sentem alienígenas. Os ETzinhos, né? Exatamente. Dependendo da situação. Olha como é difícil. Né? Porque, por exemplo, fomos ao Instituto Federal. Estava tendo uma semana cultural muito bacana. Vamos levar as crianças? Vamos. Arruma ônibus, faz aquela coisa toda, corre atrás, né? Rolê. Só que aí eu tenho que saber, olha, mãe do fulano, você acha interessante ele ir? Por quê? Ele não pode com barulho. Então, são detalhes que a gente tem que estar atento a isso. E eu não sei se numa escola regular isso poderia acontecer. Entendi. Né? Teve criança, na Semana da Criança no ângulo. Levei a escola. A alegria deles, até hoje eles perguntam que dia eles vão voltar. Né? Só que teve aluno que não pôde ir. A mãe falou, eu prefiro que não. Porque, imagina, dentro daquele ginásio, aquele tanto de criança correndo, aquele barulho, aquela música, ele ia surtar. E surta mesmo. Né? Então, são detalhes que a gente... tem um teatro em tal lugar. Opa, mas não dá para ir cadeirante. Ele não consegue, não tem acesso. Essa acessibilidade é muito difícil em todo lugar. Não tem nada assim tão preparado para isso, não. Né? Então, são detalhes que eu acho que precisava sentar, fazer um planejamento, organizar, estudar, sabe? E para poder depois preparar os profissionais para depois levar. Porque eu não sei se eles sofreriam muito. Entendi. Eu fico preocupada com isso. Né? Muito legal, cara. A gente já está aqui há 1h20 conversando. Mentira! Não é, Lagarta? Tem mais 1h20? Exatamente, cara. A gente já está aqui. E, Cris, eu queria agradecer muito, cara, a sua presença aqui. Foi muito legal o bate-papo. Eu confesso que eu estava preocupada. Falei, meu Deus, o que é que eu vou falar lá para aquele neném, né? Para aquele pessoal? Nossa Senhora, o que eu vou falar? E, de repente eu falo besteira. Enfim, a gente fica preocupada. Sim. Eu sou assim. Com tudo, eu sou assim. Mas depois não, começa a acontecer e o negócio, né? Mas eu também fiquei muito feliz. Foi uma experiência muito bacana. E principalmente com pessoas que eu gosto tanto. A gente chega e encontra. Você sabia que era o Dudu que estava aqui? Você às vezes já tinha me dito outras vezes. Mas não imaginei que ele estaria aqui. Né? Aí a gente fica super feliz. Você é uma pessoa que... Você sabe o tanto que eu gosto de você, né? Eu também, ele é um Cris. Filho para mim. Sabe? Um filhão. A Cris né? Então, assim, é uma coisa muito bacana. Vai ser, assim, para lembrar para sempre. Maravilha. Para sempre. Essa que é a questão. Vai ter, quando for assunto de educação, tá bom. Aí nós temos que chamar você de novo, então, entendeu? Tá ótimo, eu estarei aqui, com certeza. Você vai ser igual os outros que vêm aqui várias vezes, que vira co-host. Tem até nome já, que entendeu? chique, tudo. Né? Você é uma co-host, muito chique. Mas tá, assim, eu acho que foi a primeira vez, né, Lagarta, que a gente tá conversando sobre educação. É mesmo? Não, a gente já conversou sobre educação.
Não com uma pedagoga conversando, entendeu? Entendi. O Pet já veio aqui. Sim, já vi. Só eu que, acompanho. Assim, o assunto com o Pet foi assim, a dificuldade das crianças em entender esse cenário político e as brigas familiares. Sim. Aí o Rodrigo veio aqui também como psicólogo, né, tal, para discutir esse assunto. A gente não entrou assim em questões como hoje, falar das diferenças dentro das escolas. E sabe uma coisa, você está falando de diferença. Uma coisa importante a gente não deixar passar. Antes, há um tempo atrás, nós tínhamos diferenças assim, físicas, vamos dizer. A gente não tinha recursos, os mesmos recursos na particular e na pública. Hoje em dia nós temos. Entendi. Nós temos. Tipo um data show, um quadro de qualidade, e carteira. Se não tem, a gente requisita e eles sempre estão prontos para atender. Entendi. Então, eu não vejo mais essa diferença, não. Sabe? É muito bacana isso. Eu fico muito feliz. Exato. Porque por que não todos os públicos não merecerem toda essa infraestrutura, né? É muito bacana. E a outra coisa, né? É o básico, né? Para começar qualquer coisa, a gente precisa da infraestrutura, né? Isso, precisa. Imagina você nas suas aulas sem ter tudo aquilo que Exatamente, tem. Você vai dar a sua aula. Interessante, né? Assim, por exemplo, a gente às vezes tem tanto recursos que às vezes, por exemplo, a lousa interativa, estou dando um exemplo. Por exemplo, eu vou no data show, eu já ligo o data show ali tudo, e às vezes eu não preciso da lousa interativa, entendeu? Então a gente tem às vezes excessos de recursos, né, tal, e hoje eu vejo, por exemplo, o seguinte, né, a gente tem um recurso que está na palma da mão. Exatamente. Né, e a gente tem que saber muito bem como mexer com esse recurso. E sabendo utilizar esse recurso, é bacana demais. Exatamente. Né? Então, é aquilo que eu falei. Tudo nós temos que saber como usar. Né? Se você tem um objetivo, se você sabe o que é que você está fazendo, o que é que você quer alcançar e como usar, pronto. Acabou. Acabou. É isso aí. Né? Ô, Cris, brigadão pela presença. Eu que agradeço, muito feliz, muito feliz. Ó, cara, foi gostoso demais o papo aqui, foi esclarecedor pra muita coisa. Depois a gente vai fazer os cortes, te mandar pra você autorizar a gente publicar e tudo mais, tá bom? E galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse Nenemcast, vida longa e próspera e até o próximo aí. Valeu!